Isso aí, galera. Vamos lá. Vamos que vamos. Sejam todos muito bem-vindos. Live número 36 na área. Vamos nessa, galera. É isso aí. Boa. Mais uma live aí pra gente poder conversar sobre os nossos fundos imobiliários. Hoje manhã de sol em São Paulo. Mas não tá calor, tá aquele climinha gostosinho, na manhã. É isso aí, galera. Então, vamos lá. Mais uma live aí para nossa conta. Vamos começar falando dos nossos fundos imobiliários, tá? Ontem eu falei até bem pouco de fundo imobiliário nos stories. Eu falei muito ali sobre Tesouro IPCA, depois eu falei no final ali sobre ETF e tudo mais. Ontem eu fiz algumas reuniões com o cliente e daí falei muito da estratégia de ETF, até fiz uma enquete lá nos meus stories para falar um pouquinho de ETF, que é uma estratégia que vai fazer sentido para muita gente, principalmente para quem tem aporte pequeno ali, mas que quer se expor numa determinada estratégia. É o famoso, o simples bem feito que dá certo. Então, ontem de noite eu estava conversando com um cliente e daí falei para ele da estratégia do NDIV, que é um ETF que paga dividendos. Falei para ele também a estratégia do Hash11, ele é um cara que quer começar ali a investir em criptomoeda e tudo mais, e daí comentei da estratégia do Hash11, que é um ETF que dá exposição em Bitcoin, Ethereum e outras altcoins, tá? Então você tem ali uma diversificação de estratégias, majoritariamente Bitcoin e Ethereum, que dá mais de 97% da carteira. Então, dá para você fazer uma inserção em algum ativo por meio de ETF, e aí eu quero até trazer um pouquinho desse conteúdo, fazer de forma semanal aqui, tá? Falar um pouco sobre ETFs ali e as possibilidades que a gente tem de investimentos. Beleza, galera? Então, ontem falei bastante ali de Tesouro IPCA, a gente está tendo taxas realmente muito interessantes, muito bacanas, e também comentei um pouquinho aí de ETF. Galera, vamos lá. Ontem saíram alguns relatórios gerenciais, e aí um relatório que saiu foi desse cara aqui, VEGIR11, que é o fundo de CDI da Valora, tá? E daí eu resgatei essa notícia que saiu no dia 11, semana passada. VEGIR11 anuncia menor dividendo em mais de 2 anos. Veja o valor. O VEGIR, ele vai pagar esse mês 10 centavos por cota, tá? O que dá ali uma queda de mais ou menos 9% em relação ao dividendo do mês anterior, que tinha sido de 11 centavos. Um patamar que o fundo estava mantendo ali por 4 meses consecutivos, tá? Então, o dividendo do fundo teve uma queda de 9%, ele vai pagar aí no dia 17, ou seja, amanhã, e ele vai pagar 10 centavos por cota. Daí ontem saiu o relatório gerencial do VEGIR, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque se tivesse acontecido ali alguma coisa e tudo mais, a gestão traria no relatório gerencial. Só que quando a gente abre o relatório gerencial e vai dar uma olhada, a gente vê que a carteira ela tá toda adimplente. Ou seja, deixa eu virar aqui para vocês, ó. Aqui na parte de qualidade de crédito da carteira. Todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes. Ou seja, tá todo mundo pagando aqui normalmente, tá? Então toda a carteira de crédito do fundo tá adimplente, tá? A carteira tá tranquila em termos de risco. Dá uma olhadinha aqui que a gente tem aqui na carteira. A gente tem bastante coisa no segmento residencial, né? Você vê que a carteira do VEGIR é uma carteira atrelada a CDI majoritariamente. Tem uma coisa ou outra aqui de inflação e tudo mais, mas você vê, no geral, a carteira é uma carteira voltada para o ramo residencial e atrelada ao CDI. Então a gente vê aqui, ó, que mais de 98% do VEGIR é CDI. Ele é um fundo de CDI. O fundo de IPCA da Valora é o VEGIP, tá? Então a gente tem o VEGIR para dar exposição em CDI e tem o VEGIP para dar exposição em IPCA. E o VGHF ele vai dar uma exposição ali misturada, IPCA e VEGIR. Tá? A maior parte aqui, ó, do fundo está no segmento residencial. Então quando a gente observa aqui o relatório, a gente vê que a carteira de crédito ela está toda adimplente, tá tudo rodando bem, certinho. Então, por que o dividendo caiu? Provavelmente aqui esse vai ser um fato que se deve à correção monetária menor. Correção monetária menor
por conta ali da queda da Selic. Então, VGIR11 é um fundo 100% exposto praticamente em CDI. Queda de Selic gera queda de CDI, eu tenho correção monetária menor. Se eu tenho correção monetária menor, eu vou ter um dividendo menor. Então, é essa análise que a gente precisa fazer quando a gente tem uma queda no dividendo. Tá, o dividendo caiu, mas e aí? Como é que está a carteira de crédito? Não, a carteira está adimplente e o dividendo caiu. Então, provavelmente, o que está acontecendo aqui é queda de correção monetária porque o indexador está em queda. Tá? E quando a gente olha aqui a distribuição do resultado, tá? Quando a gente olha aqui a distribuição do resultado, a gente vê aqui, por exemplo, janeiro, uma correção monetária de R$42 mil. Quando a gente corta para fevereiro e março, a gente tem uma queda em fevereiro, tá? E uma quedinha aqui ligeira em março. Então, de fato, a gente está observando uma correção monetária menor nesse cara. Tá? Fundo atrelado a CDI em queda de Selic, vai ter correção monetária menor. Só que quando a gente observa o que o fundo teve de resultado e o que ele tem distribuído, a gente vê que, no geral, o fundo está fazendo caixa. Então, em 2024, ele teve 35 milhões de resultado, distribuiu 33. Nos últimos 12 meses, a gente teve aqui 145 milhões de resultado e o fundo distribuiu 144. Então a gente consegue ver o que? O fundo está preservando caixa. Ele teve uma redução no dividendo, porém ele está preservando caixa. Vai que a Selic cai mais, a expectativa é que a gente tenha mais alguns cortes. Então o fundo está com uma reserva para poder suavizar o dividendo. Mas o que eu falei da queda da correção monetária, o relatório mostra exatamente isso aqui. Então, o dividendo está caindo. Opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. A carteira está adimplente. Deixa eu olhar a correção monetária. Ah, está menor. E de fato era o esperado. Então, aqui, por mais que seja o menor dividendo dos últimos 2 anos, a gente tem um fundo que está rodando de forma saudável. Ele só está reagindo ao que está acontecendo na economia. Nesse caso, ao que está acontecendo no indexador. Beleza? Então, é importante a gente ter essa noção. Deixa eu dar uma olhada também no VGHF, porque o VGHF tinha sido um fundo que tinha anunciou também o menor dividendo, tá, da sua história, 8 centavos por cota. Deixa eu dar uma olhada no relatório gerencial. Esse relatório gerencial, eu confesso que eu não lembrei dele ontem. Eu também já estava com sono já, nem lembrei dele. Mas esse aqui foi um cara que teve uma queda também significativa nos dividendos, tá? E aí vamos dar uma olhadinha aqui no que a gestão está comentando sobre o VGHF, tá? O dividendo do VGHF caiu significativamente. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gestão está comentando. Beleza. Então o fundo conta aí com 138 ativos, num total aí de mais de 1,5 bi. O VGHF também comprou ali a participação do MGFF, beleza? Então ele incorporou o que o MGFF tinha na carteira. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de março foi de 8 centavos, o equivalente a uma rentabilidade de 11,4 ao ano, sobre o valor da cota patrimonial. Tá? Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo tem pago ali uma média de IPCA mais 9 sobre o patrimonial. Os dividendos do mês de março ficaram um pouco abaixo da expectativa devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo obter ganho de capital na venda de algumas posições de fundos imobiliários. Ali na participação total da carteira de CRIs estar ainda pouco abaixo do desejado. Com isso em mente, a gestão promoveu ao longo do mês algumas alterações significativas na carteira com o objetivo de retorno do nível de distribuição de dividendos no curto prazo, mantendo ao mesmo tempo as oportunidades de ganho em médio e longo prazo. Então, o que teve aqui para justificar essa redução aqui nos dividendos? O fundo ficou muito dependente da estratégia de ganho de capital. Vamos ver como é que está isso dividido no portfólio do fundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a fotografia da estratégia aqui no mês de março. O fundo ficou muito dependente da estratégia, na verdade muito dependente não, mas ficou mais dependente da estratégia de geração de valor. O fundo ainda está adequando a carteira porque ele fez a aquisição dos ativos do MGFF. Então ele ainda está estruturando a carteira do fundo.
Então, você vê que a maior parte da carteira continua sendo renda, mas se você pega relatórios antigos do VGHF, você pode até fazer esse exercício aqui. Vamos ver se a gente pega um relatório. Deixa eu pegar um relatório... Deixa eu ver se consigo pegar um relatório aqui. Lá de junho, por aí, ó, relatórios. Vamos ver, deixa eu ver se consigo pegar um relatório mais antigo. Vamos pegar um relatório aqui, ó, de agosto, vai. Pegar um relatório de agosto pra gente dar uma olhada. A gente fazer um contraponto aqui das estratégias, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha como é que era a estratégia de renda do fundo lá em agosto e a estratégia de valor. Tá? Estratégia de valor é uma estratégia montada, são ativos ali onde você precisa ter uma maturação, tá? Da estratégia ali para poder o fundo vender e fazer grana com isso, beleza? Então a ideia aqui é que o fundo tem uma parte da estratégia mais para médio, longo prazo para destravar valor e daí, enfim, gerar resultado positivo para o fundo. E aqui você tem a estratégia de renda, que é para manter ali o dividendo mensal do fundo. Tá? Então, esse era o recorte de agosto. Por exemplo, vamos ver se a gente pega um recorte mais próximo aqui. Vamos pegar um recorte aqui de novembro. Relatório de novembro aqui, vamos dar uma olhada. Então, ó, vamos ver o que a gente tinha aqui, por exemplo, no relatório de novembro. Vamos dar uma olhada aqui. Peraí, vamos ver. Olha como é que era a composição por estratégia. O fundo tinha majoritariamente... Ele continua tendo majoritariamente posição em renda. Só que olha como é que era. Na casa de 77%, 78%, quase 80% da carteira em renda. E uma parte aqui em valor. Tá? 20% ali em valor. Deixa eu pegar um janeiro aqui. Para dar uma olhada como é que estava a estratégia. Olha como é que já estava aqui, ó, em janeiro. Ficou quase que meio a meio. Isso aqui foi por conta da incorporação lá dos ativos do MGFF. Então o fundo está vindo numa caminhada de ajustar a estratégia, de colocar mais participação da estratégia renda do que a estratégia valor. Porque qual que é o ponto disso? Por que eu estou pegando esse histórico para poder mostrar para vocês? Olha o solzinho entrando aí. Por que eu estou batendo esses relatórios aqui para mostrar para vocês? O seguinte, se o fundo fica muito dependente da estratégia de valor, ele vai depender mais das condições de mercado para poder vender num ponto que seja mais positivo e que gere valor para o fundo, que gere um resultado positivo. Então, se ele fica mais dependente da estratégia de valor e o fundo não está com resultado, não tá e os ativos ali da estratégia de valor não estão no momento tão interessante para venda, o dividendo do fundo naturalmente vai ficar mais baixo. Por quê? Eu tenho mais participação da estratégia de valor, o mercado pode não estar no momento tão bacana para eu negociar, e aí como a estratégia de renda está numa participação menor, o dividendo ele vai ser menor. Então, o que aconteceu aqui, pelo que a gestão está trazendo no relatório mais recente aqui do VGHF, esse aqui é o VGI, aqui VGHF, o que a gestora está trazendo aqui no relatório do VGHF é que como a participação ali da estratégia de valor ainda está mais alta, isso acabou fazendo com que o fundo gerasse menos renda, beleza? Então, como o fundo teve essa dificuldade de negociar ali os ativos da estratégia de valor, naturalmente a estratégia de renda, como está numa participação menor, gerou um resultado menor, beleza? E quando a gente olha aqui, quando a gente olha a estratificação por resultado, a gente vê que o fundo ainda fez um pouquinho de caixa aqui, ó, deixa eu virar para vocês, a gente vê que o fundo ele fez um pouquinho aqui de caixa em março, então ele pegou coisa pouca ali, fez um caixa, tá? Em fevereiro ele queimou caixa, mas em janeiro ele fez um bom caixa, beleza? Então ele, opa, caramba, vamos lá para cima, boa. Então, ó, em janeiro ele fez um caixa robusto, tá? Ele distribuiu bem abaixo do que ele teve de resultado, tá? Em fevereiro queimou caixa, em março fez ali um pouquinho. Quando a gente pega 2024,
o fundo queimou um pouco acima do que ele teve de resultado, tá? Queimou um pouquinho de caixa. E quando a gente olha aqui no acumulado dos últimos 12 meses, também ali bem próximo o que ele teve de resultado e o que ele distribuiu. Distribuiu um pouquinho acima, então ele queimou um pouquinho de caixa ali nos últimos 12 meses. A gente vê que é uma diferença pequena de mais ou menos 400 mil reais, tá? Essa linha aqui, 127 milhões. Então a gente vê que o fundo no geral está ali rodando numa estratégia de, enfim, fazer uma distribuição quase que em linha com o que ele está tendo de resultado, queimando um pouquinho de caixa, coisa pouca, tá? E aí, o dividendo do VGHF, ele foi aqui impactado principalmente por conta de ter ali uma exposição maior em valor, tá? Então, esse é o ponto. Quando você está analisando um hedge fund, quando você está analisando fundo de fundo também, você pode ter essa estratégia. Se o fundo está muito dependente da estratégia de valor, fica mais complicado para ele gerar dividendos. Ele tem um desafio a mais para gerar dividendo, justamente porque a estratégia é valor. Não é renda, não é um produto que vai gerar renda. Então, se a gente estiver atravessando um momento de mercado que não seja tão favorável para negociação, se você está muito exposto em valor, isso vai afetar muito o seu dividendo. Então, é um parâmetro para você avaliar, cara. O fundo tem mais estratégia de renda ou mais estratégia de valor? Porque se ele tiver mais estratégia de valor, não é o que a gente observa. Mas se a gente vê um aumento do percentual da estratégia de valor, a gente vê ali que o fundo tem uma dificuldade a mais para poder gerar dividendo, para poder gerar resultado. Porque, cara, se a estratégia é de valor, ele está dependente das condições de mercado, não tem jeito. Beleza? Então, é um ponto para a gente se atentar. É ideal que o fundo tenha mais participação de renda do que valor. Tá? Porque valor, para ele gerar valor, vai depender do mercado, vai depender de condições de mercado. Beleza? Então, pontos importantes aí pra gente analisar. Gente, olha o sol entrando aí, galera. Já fixando a vitamina D aqui, já trabalhando, tá vendo? Boa, bom demais. Então, fizemos aí essa análise dos relatórios. Vou até fazer um vídeo exclusivo aqui sobre o VGIR, sobre o VGHF. Acho que vale a pena comentar aí, fazer 2 vídeos separados aí para poder comentar um pouquinho. Vamos ver o que a gente teve de notícia aqui. HGLG e outros fundos aí convocando assembleia, né? Então, todos os fundos do Credit Suisse que passaram aí para o Pátria estão convocando a assembleia para poder votar justamente a troca ali para a Pátria, né? E também fazer a transferência da equipe. Então, até quando eu abri o site aqui do FIS.com apareceu o material publicitário da convocação da Assembleia. GGRC, período de subscrição, começou ontem, então mais um fundo imobiliário fazendo emissão de novas cotas. A gente falou dessa emissão semana passada em live, eu fiz um vídeo exclusivo também no YouTube falando dessa emissão. Tá? A ideia do fundo é captar ali por volta de 120 milhões de reais. Tá? Começou a subscrição ontem, vai até o dia 25, a nova cota está ali custando 11,25. Vamos ver como é que está o preço do fundo no mercado. Está ali 11,41, então não tem avançado muito não. Quando eu fiz o vídeo estava 11,42, então uma oferta ali num preço um pouquinho abaixo do preço de mercado. Beleza? Show de bola, maravilha. Temos dúvidas? Se tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode mandar aí, tá? Porque da minha parte, concluímos. A gelada foi curtinha, né? Deixa eu ver aqui. Hoje, 19 minutinhos, tranquilinho, de boa. Mas hoje eu queria bater bem aí os relatórios da Valora, tá? O VGI, VGHF, tá? Que saiu essas notícias mais bombásticas, né? Sobre queda nos dividendos. E daí queria bater um pouco mais isso, beleza? Hoje a gente tem aí alguns fundos imobiliários pagando dividendos também, beleza? Deixa eu ver quem tá pagando dividendo hoje aqui, vamos dar uma olhada. Hoje a gente tem RBRF, fundo de fundo pagando dividendo,
6 centavos por cota, o fundo desdobrou. RBRR, 85 centavos por cota. E RDM pagando aí 80 centavos por cota. A gente teve uma subida nos dividendos do IRDM, tá? Dando um retorno ali de mais ou menos 1% ao mês, tá? Então, fundos aí, alguns fundos de papel famosos aí, o RBRF, fundo de fundo, pagando dividendos hoje, dia 16 de abril. Beleza, galera? Show de bola, maravilha. Isso aí. Galera, então, se não há dúvida, se não há nada, só me resta aqui agradecer. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela confiança, pela parceria. Certamente nos veremos por aí, mais tarde estou indo para o escritório, tá? Então, nos vemos por aí, criação de conteúdo, mandem dúvidas, vou botar a cara nos stories também. Lembrando, quem tiver interesse na minha assessoria, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, se você está aí assistindo pelo Instagram, me chama no direct. Quem está aí na gravação do YouTube, meu Instagram está aqui na descrição. Também tenho falado bastante da calculadora de preço teto, tá? Se você quiser ali ter uma ferramenta para te ajudar a calcular preço teto de fundos imobiliários, tá? Pelo Instagram o link está na bio, na gravação do YouTube o link também está na descrição e tem a minha comunidade de milhas e investimentos, um ano ali de conteúdo, um grupo no WhatsApp, mais aulas gravadas sobre pontos, milhas, ações, fundos imobiliários. Tem alguns conteúdos que eu estou regravando, teve muita coisa que mudou, então estou regravando os conteúdos. Quem está no Instagram, é só ir no link da bio. Quem está aí na gravação do YouTube, o link também está na descrição do vídeo. Beleza? Então, galera, era isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, pela participação. Nos vemos amanhã, se Deus quiser, na nossa live. Valeu! Tamo junto!